Bom, então uma boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a este webinar que se chama Redes Sociais, TikTok, Instagram, YouTube e tudo o que quiser imaginar a seguir. Bom, primeira nota de agradecimento para a Loli Campos, que vai ser a nossa conferencista convidada. E que a Sofia Branco depois já apresentará enquanto elemento com um currículo vasto nesta área e com uma experiência que pode ajudar. Depois um agradecimento à minha equipa da Direção-Geral de Educação, à Susana, à Ana Paula Moreira e à Elsa Mota, que projetaram esta semana de webinars sobre diferentes temas e, portanto, o convite fica não só para participarem hoje, mas também para poderem participar nos restantes dias da semana com temáticas diferenciadas que vão desde as rádios escolares e os podcasts, aos jornais escolares e newsletter, à fotografia e ao fotojornalismo e às TVs escolares, mas dizer que tudo isto acontece porque nós, Direção-Geral de Educação, temos aqui uma parceria com a Associação de Literacia para os Média e Jornalismo e o Senjor, que estão neste momento a promover um ciclo de webinars temáticos integrado na Semana dos Médios da Unesco, Global Media and Information Literacy Week 2022. E, portanto, durante esta semana, estes webinars pretendem ser kits de ferramentas básicas para auxiliarem professores e alunos na dinamização dos clubes de informação e comunicação. E para que é que servem estes clubes de informação e comunicação? Por outro lado, para trabalharmos alguma coisa sobre literacia mediática. Por outro lado, para trabalharmos no âmbito daquilo que é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, este domínio dos média, que objetivamente não se consegue trabalhar sem falarmos de outros domínios associados à estratégia, como sendo os direitos humanos, como sendo a interculturalidade, como seja o desenvolvimento sustentável, que vai estar aqui sempre muito presente em tudo isto, como seja a educação ambiental, como sejam as instituições e participação democrática, enfim, como seja o bem-estar animal. Ou seja, há aqui um aspecto que me parece relevante e que é, além de ser a interligação entre os diferentes domínios, é um aspecto que tem muito a ver com a capacidade que cada uma das nossas crianças e jovens que frequentam as nossas escolas têm para poder intervir e intervir de uma forma ativa, de uma forma crítica, de uma forma criteriosa e de uma forma informada sobre a diferente informação que lhes chega, por um lado. Por outro lado, criar informação, que é um dado sempre, enfim, que os seus jornalistas chamam muito assim, criar a informação, mas que é genericamente algo que pode ser motivador para, na escola, no agrupamento de escolas, existir uma rádio, existir um jornal, existir uma televisão escolar. E hoje, quando tanto se fala de TikTok para a frente e para trás, quando tanto se fala de podcast, etc., há um interesse crescente de docentes, mas também de alunos, sobre a forma como aqui conseguimos trabalhar. Na passada semana estive num evento no âmbito da Escola Sem Violência, Escola Sem Bullying, em que alguém dizia quanto mais informação os jovens têm, mais perigoso se torna. Porquê? Porque vão experimentando. Mas eu parece-me que é um bocadinho ao contrário. Eu acho que cada vez que temos mais informação, conseguimos ir experimentando novas coisas, mas conseguimos também ter a verdadeira acessão sobre a dimensão daquilo em que estamos a tocar. E esta verdadeira dimensão em que estamos a tocar é aquilo que nos vai permitir perceber se estamos a ir num caminho que pode conduzir a algum sucesso neste âmbito, ou se é exatamente um caminho de replicar, nem que sejam notícias falsas ou falsas notícias, como queiram, ou replicar outras coisas que não nos interessam. Portanto, esta será uma semana para dos média, para ser trabalhada na sala de aula, quer em direto, como muitos de vós estão aí desse lado, e portanto uma saudação muito especial para os vossos professores que vos colocaram perante este webinar e perante tudo isto que a Loli Campos vos vai dizer, mas também é um recurso que fica para poder ser utilizado em qualquer momento e em qualquer circunstância. Portanto, para todos, o meu agradecimento pela presença, uma boa tarde e um excelente trabalho. E passo para a Sofia Branco, que fará agora aqui esta ligação com a nossa conferencista. Sofia, um beijinho, tudo bom. Muito obrigada, boa tarde a todas e a todos. Eu estou no meio da rua e, portanto, com um bocadinho de barulho, vou ser muito rápida. Acho que importa destacar que este é apenas o momento mais recente de uma parceria sustentada e regular
entre a Direção-Geral da Educação e o Sindicato de Jornalistas e agora a Associação Literacia para os Mídia e Jornalismo, que também foi criada pelo sindicato, e que realmente tenciona aproximar o mundo dos jornalistas e dos investigadores em jornalismo, do mundo dos professores e dos alunos e das escolas. Portanto, é neste sentido que acedemos, obviamente, aqui ao convite da DGE para participarmos com os nossos formadores que fazem parte da Associação Literacia para os Mídia e Jornalismo nestes webinars. Eu vou passar a palavra à Ioli Campos, que é quem vos vai acompanhar no que resta desta próxima hora. É professora e investigadora na nova FCSH, é uma pessoa que tem grande experiência nesta temática que vos vai trazer aqui, e faz parte dessa tal bolsa que eu vos dizia. Podem ir conhecer melhor também esta bolsa no site da Associação Literacia para os Mídia e Jornalismo, têm lá os vários formadores de que dispomos, há vários projetos em curso, podem pedir algumas formações. Este modelo que vamos agora inaugurar é muito interessante também porque responde de facto a questões que nos têm sido levantadas quando formamos professores, que depois querem coisas mais específicas, mais concretas, de trabalhar este ou aquele tema, não é? O TikTok, o Instagram, como é que podemos tratar sobre desinformação. Portanto, isto é também uma tentativa de resposta a isso, portanto, sem mais delongas, porque acho que vocês têm aqui usufruir do tempo com a Ioli. Passava a palavra à Ioli Campos, que vai então, em nome da Associação Literacia para os Mídia e Jornalismo, fazer este webinar. Muito boa tarde e boa formação. Obrigada, Sofia, obrigada, José Carlos Sousa, e obrigada também às instituições pelo convite, à Direção-Geral de Educação, ao Sindicato de Jornalistas, à Associação para a Literacia dos Média e ao Senjor, e a todos os professores e aos alunos também, não é? Que se calhar temos aqui alguns alunos também entre nós. Convidaram-me para vir falar das redes sociais no contexto do clube dos escolares do jornalismo. Mas eu antes de falar das redes sociais, eu se calhar, desculpem, vou aqui partilhar o ecrã, quase que me esquecia, e aqui começar de rajada. Só um segundo, ok. Estão a ver, não estão? Se não estiver, alguém na DGM me avisará que alguma coisa não está a funcionar. Pronto, o que eu ia dizer é, portanto, antes de falar das redes sociais, eu gostava primeiro de fazer aqui uma reflexão um bocadinho porquê é que faz sentido falarmos de redes sociais. Quando estamos a falar de clubes de jornalismo, vocês durante esta semana vão ter aqui vários convidados que vos vão falar dos meios mais tradicionais, do fotojornalismo, da televisão, da imprensa e também do podcast, que não sendo tradicional vem da rádio. Porquê falar de redes sociais? Eu hoje vou-vos falar, portanto, do porquê falar das redes sociais, falar também um bocadinho, afinal, o que é o jornalismo quando estamos a falar de redes sociais, de influenciadores, etc., onde é que fica o jornalismo no meio desse cenário, o que é que pode ser uma notícia, e depois então falar de questões mais concretas, se queremos usar realmente as redes sociais para o clube do jornalismo, o que é que nós precisamos para começar a fazê-lo, como é que isso se faz, e que cuidados é que devemos ter do ponto de vista ético, e também passar aqui algumas ideias mais ligadas à questão da literacia para os média. Eu sei que nós já temos imensas perguntas, muito interessantes algumas, portanto eu vou tentar ser muito sucinta para termos aqui espaço também para algum debate que eu acho que pode ser mais interessante. Mas, portanto, voltando à questão, porquê a escolha das redes sociais para um clube escolar de jornalismo? Em primeiro lugar, eu diria que as redes sociais são aquele meio, são as plataformas, não é, que podem dar mais acessibilidade ao trabalho que se faz dentro do clube, não é? E ajudar na divulgação do trabalho que é feito dentro desse clube, independentemente do clube usar imagem em movimento, imagem parada, ou trabalhar só com a palavra escrita ou só com o áudio. A rede social acaba por funcionar como uma plataforma para estabelecer a ponte entre aquilo que se faz dentro do clube e o público-alvo, as audiências desse clube, não é? E nas redes sociais vão suportar qualquer meio, não é? Desde a imagem ao som e ao texto. Mas em que rede é que devemos criar conta
essa é uma das questões que nós vamos abordar, uma das mais importantes, não é? Se calhar não faz sentido abrir conta em todas as redes e convém pensarmos cuidadosamente em que rede é que devemos abrir conta, mas vamos falar disso um bocadinho mais para a frente. Ainda voltando aqui à questão das vantagens, também, para além da acessibilidade, temos o custo zero, que não é inteiramente zero, há sempre algum custo, ele pode ser zero do ponto de vista financeiro, mas estamos a partilhar dados e também vamos falar um pouco sobre isso depois mais para a frente, mas do ponto de vista financeiro é de facto muito acessível, não é? Permite todos os formatos, como eu já disse, e tem uma outra grande vantagem, que é a vantagem da interação, não é? Nós não só estamos a partilhar aquilo que os alunos produziram, como podemos também interagir com as audiências, se for esse o objetivo, e se não for, também podemos decidir não interagir. E também vamos falar sobre isso um bocadinho mais para a frente. Independentemente de decidirmos interagir mais ou menos, as redes sociais também vão permitir criar a ligação com a comunidade, não é? O tal engagement que se fala tanto hoje em dia. Mas quando nós falamos em redes sociais, geralmente a primeira coisa que nos vem à cabeça é influenciador. E influenciador e jornalista não é a mesma coisa de todo. Então, o que é o jornalismo, afinal? O influenciador às vezes informa, não é? Ele informa, mas não é necessariamente um jornalista, sendo que até pode ser jornalista. Isto pode parecer assim um bocadinho confuso, mas é mesmo assim, não é? Um jornalista é aquele que tem uma carteira profissional, portanto está acreditado para exercer o jornalismo e a partir do momento em que está acreditado para exercer o jornalismo, ele é obrigado a seguir um código deontológico que prevê um conjunto de princípios, nomeadamente que o seu trabalho se deve pautar pelo rigor, pela exatidão, pelo princípio do contraditório. Portanto, o jornalista deve sempre comprovar todos os factos, ouvir todas as partes envolvidas numa questão, deve trabalhar de forma imparcial, com honestidade, tentando sempre combater o sensacionalismo. Ora, o influenciador não segue necessariamente esses princípios, não é? Eu sei que logo no primeiro ciclo, alguns alunos começam a aprender sobre a distinção entre opinião e informação, mas no mundo real nem sempre é muito fácil para as crianças, para os jovens e às vezes até para nós adultos distinguirmos essa diferença, não é? Entre informação e opinião, ou mesmo a diferença, por exemplo, entre jornalismo e entretenimento. Por exemplo, muitos dos programas televisivos da manhã usam muitas vezes técnicas parecidas com as dos jornalistas, mas não estão necessariamente a fazer jornalismo, eles estão a fazer entretenimento, não é? E os influenciadores a mesma coisa. Por exemplo, um ponto em que de facto os jornalistas e os influenciadores são muito diferentes é que os influenciadores ganham a vida através da prática do product placement, que consiste em serem pagos por marcas para falarem dos produtos dessas marcas de forma favorável. Por exemplo, uma prática que é muito comum com os influenciadores é o unboxing de brinquedos, que consiste em abrir caixotes com brinquedos lá dentro e fazer isso em frente da câmara. Muitas vezes eles são pagos por essas marcas e as crianças assistem a esses vídeos sem saber que aquilo está a ser pago, que aquilo é uma encomenda. E, portanto, aquelas reações de surpresa muitas vezes são reações que são planeadas e preparadas. A lei portuguesa obriga sempre, e até os influenciadores, a avisar quando estão a fazer publicidade. Não é assim em todo o mundo, mas aqui em Portugal é assim. No entanto, entre a lei e a prática também vai uma grande distância e a Direção-Geral do Consumidor, que tem vindo a fiscalizar essas questões, tem vindo também a encontrar bastantes infrações a essa lei, portanto, a prática de publicidade que não é avisada enquanto tal. Ora, entre os jornalistas essa prática também é completamente proibida, portanto, os jornalistas podem usar o YouTube, o Instagram ou até mesmo o TikTok para divulgar o seu trabalho, mas, como eu disse no início, não é? Eles vão sempre seguir um conjunto de práticas e essa de facto é a grande diferença entre um jornalista e um influenciador. Eles estão nos mesmos meios, mas seguem regras que são ligeiramente diferentes. Ambos apresentam uma visão construída sobre a realidade, mas a forma como vão fazer esse enquadramento da realidade vai ser diferente. Usar as redes sociais para os clubes do jornalismo e para aquilo que é feito dentro dos clubes do jornalismo é também sensibilizar as crianças para estas diferenças, não é? E no fundo também
ajudar a dar-lhes um olhar mais informado sobre aquilo que eles veem todos os dias, porque eles todos os dias estão no TikTok ou no Instagram, conforme são mais velhos ou mais novos, gostam mais de uns conteúdos ou dos outros, não é? Então, o que é que pode ser uma notícia, não é? Porque os jornalistas trabalham com notícias, com reportagens, com entrevistas. O que é que pode ser uma notícia? Uma notícia é uma informação sobre um acontecimento presente, uma variação no sistema, um fato comunicacional que envolve pessoas, e quem decide o que é notícia muitas vezes é a própria atualidade que nos vai ditar o que é notícia, mas também a linha editorial, neste caso do clube escolar, não é? A linha editorial do clube e o interesse do leitor, o interesse público. Os jornalistas geralmente guiam-se por um conjunto de princípios que nós chamamos os critérios de noticiabilidade ou os valores notícia, que incluem, por exemplo, a originalidade, imprevisibilidade, proximidade geográfica, cultural, personalização, continuidade, a importância do evento e muitos outros, porque esta lista tem vindo a crescer à medida que temos ido cada vez mais para o digital. A reportagem implica sempre a presença do jornalista no local. É essa a grande marca da reportagem, muitas vezes é considerado o género nobre do jornalismo, mas existem vários tipos de reportagem de investigação, a reportagem de tendência, de jornalismo narrativo, ou até mesmo a reportagem com investigação histórica. A entrevista, geralmente nós reconhecemos uma entrevista através do formato pergunta-resposta, mas em jornalismo a entrevista também pode ser aquilo que nós chamamos de entrevista corrida, não é? Em que o texto aparece em discurso indireto, quase como se fosse uma reportagem sobre uma pessoa. E, portanto, os jornalistas trabalham com vários géneros, sendo que estes são talvez os três mais comuns a nível da informação. Então, estamos a falar de jornalismo, não é? E estamos a falar de redes sociais. Em que rede social é que faz sentido abrir uma conta? Em todas? Só no TikTok? Só no Facebook? Porquê numa, porque não noutra? Em primeiro lugar, para escolher a plataforma certa, é preciso pensar qual é que é o público-alvo, qual é o objetivo. Isto é um discurso vem um bocadinho mais da comunicação estratégica e não tanto do jornalismo, mas no fundo para decidirmos qual é a plataforma para o nosso trabalho, nós temos que perceber com quem é que nós queremos comunicar, não é? Será que queremos chegar a toda a comunidade escolar? Queremos chegar apenas aos alunos da escola? Queremos chegar à comunidade envolvente também? Dependendo disso, vamos ter um público-alvo que são só jovens de uma determinada idade ou que podem ser de todas as idades, não é? Temos só estudantes ou temos todas as profissões. E pessoas com diferentes perfis vão estar presentes em diferentes redes sociais. E, portanto, nós percebemos qual é o objetivo do nosso clube. Se o objetivo é apenas um canal de comunicação da escola para a comunidade de pais, encarregados de educação, etc., se é um canal de comunicação sobre a comunidade envolvente e para a comunidade envolvente, se vão usar só imagem, se vão usar só som, se vão usar de tudo um pouco, isso vai definir então a escolha, se deve ser a plataforma ideal, o TikTok, o Facebook, o Instagram, etc. As próprias mensagens têm características diferentes em cada uma destas plataformas, não é? E, portanto, se nós vamos usar equipamento audiovisual ou não, também vai influenciar a escolha da plataforma. O TikTok é sobretudo a rede que é usada pelas camadas mais jovens, assenta sobretudo na divulgação de mini-vídeos. Não precisamos de uma câmara profissional, nós podemos usar o nosso telemóvel porque a resolução também é muito baixa e, portanto, a nível de um clube escolar, para produzir mini-vídeos, um telemóvel poderá até ser suficiente. Mas no TikTok nós não vamos, se calhar, encontrar os pais dessas crianças. O Instagram é muito usado por jovens mais velhos, jovens adultos, os meus alunos na universidade, por exemplo. O Instagram dá muito espaço à imagem, à fotografia, ao vídeo também, e pode ser complementado com um pequenino texto. Muitas vezes tem imagem com texto por cima, usa-se muito a infografia também. Já o Facebook é aquele que é usado por pessoas mais velhas, talvez por vocês, professores,
por muitos pais também, certamente, e portanto se querem chegar à comunidade dos pais e dos outros professores, o Facebook poderá ser a rede certa, mas não para chegar às crianças. Para as crianças talvez seja o TikTok ou o Instagram. O Twitter nunca foi muito usado em Portugal, embora lá fora seja uma rede que é muito utilizada por jornalistas, mas aqui em Portugal acabou por nunca ter tanto sucesso. Mas, portanto, é uma plataforma que usa textos muito curtos, basicamente o lead da nossa notícia, não é? O LinkedIn é uma rede sobretudo para contactos profissionais, possivelmente não fará tanto sentido no âmbito de um clube escolar. E depois ainda temos o YouTube, alguns investigadores consideram o YouTube uma rede social, outros não, consideram uma plataforma de partilha de vídeos, mas independentemente das nossas conceptualizações acerca do YouTube, o YouTube é uma plataforma que também vai usar o vídeo, inevitavelmente, pode ser o formato mais curto, mas pode também ser um formato mais longo. Portanto, aí vamos ter vídeos, maior versatilidade para o uso do vídeo. Portanto, se é um clube de jornalismo escolar de televisão, o YouTube talvez seja a plataforma ideal para fazer a divulgação dos vídeos. Portanto, para escolher a rede, nós temos que pensar qual é o objetivo do nosso clube, qual é o nosso público-alvo e que meios e formatos é que nós vamos trabalhar dentro do nosso clube. E em função dessa escolha, então, nós devemos pensar qual é que é a rede que faz mais sentido. Eu desaconselho criar conta em todas as redes ao mesmo tempo, porque a forma como nós comunicamos em cada uma destas redes é diferente, o nosso público o público que conseguimos atingir é diferente também, mas se por acaso vocês chegarem à conclusão que faz sentido ter mais do que uma rede, por uma razão ou por outra, existem plataformas, por exemplo a Hootsuite, eu não quero estar aqui a falar em marcas, mas às vezes ajuda a dizer coisas concretas, não é? Existem plataformas, esse é só um exemplo, mas existem outras, algumas pagas, umas mais caras, outras mais baratas, mas existem plataformas que vão ajudar na gestão das redes, ou seja, em que vocês podem colocar portanto, os posts dentro dessa plataforma ao mesmo tempo para várias redes ao mesmo tempo e fazer a calendarização, etc. Portanto, existem plataformas para facilitar o trabalho quando nós trabalhamos com várias redes ao mesmo tempo. Qual é o melhor momento do dia? Pois vai depender da rede também, não é? A nível das redes sociais não há uma resposta fácil, como por exemplo nós sabemos que na televisão o horário nobre é a hora de jantar, não é? Nas redes sociais não é assim tão claro. Nós sabemos, por exemplo, que no LinkedIn, que é a tal rede mais virada para os contactos profissionais, costuma ter mais visitas pela manhã, o Facebook costuma ter mais visitas ao fim da tarde. Do ponto de vista do jornalismo, costuma-se receber mais visitas também pela manhã, mas vai depender muito da rede, das pessoas que vão estar a consultar essa rede, ou seja, da comunidade que depois vai fazer parte dessa rede. A minha sugestão para perceberem qual é o momento do dia que faz mais sentido para publicar os posts será testar. Por exemplo, numa semana publicar sempre de manhã, na semana seguinte publicar sempre ao início da tarde, depois sempre ao final da tarde, etc. E começar a perceber como é que a comunidade vai reagindo e fazer uma escolha com base num teste desse género. Uma das questões também que se deve pensar tem a ver com a criação do perfil, não é? Quando nós criamos uma conta na rede e o perfil, podemos escolher se vamos ter o canal aberto, público ou privado, não é? E dependendo também dos objetivos e a quem se dirige, assim a escolha do ponto de vista técnico deve ser adequada a esse contexto. Outra decisão que vocês devem pensar e debater antes de partir para a rede social é como é que vão gerir comentários. Vão aceitar comentários? Não vão aceitar comentários? Quais é que são os benefícios de aceitar comentários? Fomentar o diálogo, talvez, mas também, se calhar, enfrentar algumas complicações do ponto de vista de incivilidade entre utilizadores, etc. Se aceitam comentários, quem é que vai fazer a moderação dos comentários? Nós não temos necessariamente que aceitar comentários só porque estamos a abrir uma conta numa rede social, não é? Nós podemos fechar essa possibilidade. Portanto, mas isso é algo que também deve ser pensado e deve ser decidido caso a caso em função dos objetivos de cada um dos clubes, não é?
Outra questão a considerar é os temas. Sobre o que é que vão escrever, ou filmar, ou entrevistar, ou gravar som. Vão-se focar num ramo, numa especialidade? Quem é que vai decidir os temas? Com que periodicidade é que vão cobrir temas? Os jornalistas, por exemplo, que trabalham nos jornais, na imprensa, costumam fazer uma reunião todos os dias de manhã para decidir quais são os temas que vão sair no jornal, e depois, ao final da tarde, para fechar, de facto, esses temas. Vocês devem decidir, não é? Com que periodicidade é que se vão reunir para decidir temas. Existe uma investigadora norte-americana sobre média e crianças que se chama Renee Hobbs, e ela sugere que um bom princípio para a educação dos jovens para as notícias é começar sempre a partir do interesse deles, ou seja, deixar que sejam os jovens, as crianças, a escolher sobre o que é que querem escrever, e em função disso depois ir criando tanto o ambiente em que elas possam desenvolver o seu trabalho com as ferramentas certas e adquirindo as competências certas para o fazer, mas deixar, portanto, ser as crianças a surgir a sugerir as ideias. E, portanto, eu fui falando e esqueci-me de ir aqui passando os slides, mas vocês aqui, portanto, têm uma imagem que não é minha, tem ali, portanto, os créditos em baixo, sobre as várias diferenças das redes. Aqui não está o TikTok, mas podem ver, não é, que a nível dos tempos em que se publica, dos formatos, portanto, aquilo que eu estava a dizer há pouco, não é? Vai ser diferente de rede para rede. E aquilo que estávamos a falar, não é? Essas publicações devem ser regulares, a que horas, se vamos ter o perfil público, privado, se vai haver moderação de comentários, e partir sempre do interesse dos alunos, como eu estava a dizer. Cuidados a ter do ponto de vista ético. Há aqui várias questões que eu acho que devem ser sempre acauteladas, não é? Em muitas destas plataformas vão acabar por trabalhar com a imagem, mesmo que o clube não incida no fotojornalismo ou na televisão, para ilustrar um post que é escrito, vão precisar necessariamente de imagem, e pode acontecer em alguns clubes, ou porque não estão a desenvolver competências na área do fotojornalismo e da televisão, querem a desenvolver competências na área escrita, pode acontecer em alguns clubes terem que ir procurar imagens de outros autores, não é? Nós podemos usar imagens de outros autores, mas as imagens têm direitos de autor, não é? Existem bancos de imagens de domínio público, existem bancos de imagens que estão em Creative Commons, ou seja, em que os autores cederam os seus direitos, e existem várias gradações nesses Creative Commons, mas hoje em dia é muito fácil nós procurarmos imagens que podem ser utilizadas para fins educativos, é este o caso, não é para um fim comercial, não é? Mas também para fins comerciais também já existem imagens em que os autores cedem os seus direitos, mas temos sempre que os citar, não é? Hoje em dia, até através do Google, nós conseguimos fazer uma pesquisa, se formos ao Google Images e depois nas opções de pesquisa selecionar Creative Commons, nós podemos fazer uma pesquisa só por imagens que estão em acesso aberto. Mas, portanto, trabalhar estas questões também com as crianças para que elas percebam a importância do respeito dos direitos de autor é fundamental, não é? E para que elas percebam que até nos seus trabalhos, quando apresentam um trabalho, em qualquer uma disciplina, as imagens não é simplesmente ir fazer copy-paste da internet, não é? Há imagens que nós podemos ir copiar, utilizar, mas devemos citar o autor, e há outras que não podemos de todo. E, portanto, aprender também essa distinção também fará sentido, não só para o clube, mas também são competências transversais, não é? Que vão ser úteis para outras valências da vida destas crianças. Também do ponto de vista ético, aquelas questões que nós falávamos no início, a diferença entre o trabalho do influenciador, do jornalista, etc., fará sentido aqui trabalhar com as crianças, trabalhar, portanto, a importância do trabalho com rigor, com exatidão, o ouvir todos os lados de uma questão, trabalhar os assuntos de forma equidistante, imparcial, tratar sempre as fontes com respeito, sem discriminação, respeitando questões relacionadas com a privacidade, utilizar sempre meios leais para obter as informações e assumir sempre também a responsabilidade pelos trabalhos que são produzidos. Portanto, são aqui um conjunto de procedimentos éticos e deontológicos que devem ser trabalhados quando estamos a
a produzir algo para as redes sociais do ponto de vista jornalístico ou em qualquer outro meio, não é? Eu acho que estes clubes do jornalismo, para além do desenvolvimento, no fundo, de um conjunto de competências informacionais e de literacia mediática, também podem ser bons para o desenvolvimento de um conjunto de competências ligadas à criatividade, não é? Eu estou mesmo a chegar ao fim porque queria deixar aqui algum espaço para o debate, mas antes ainda de chegar ao fim queria chamar a atenção para alguns problemas que se prendem com a questão da verificação da informação e com esta crise eu detesto a expressão notícias falsas porque eu acho que ela é muito enganadora, mas ela é facilmente reconhecida por todos aqueles que me estão a ouvir e a ver. Existem hoje em dia, de facto, desafios complicados, não é? Até os próprios jornalistas os enfrentam. É difícil nós verificarmos muitas vezes a veracidade da informação, mas há um conjunto de passos que são básicos, que todas as crianças e todos nós adultos também devemos começar a incorporar, nomeadamente verificar a origem, a fonte dessa informação, mas de facto nós começamos a chegar, e eu não quero entrar aqui em muitos detalhes sobre como podemos fazer a verificação, porque só isso daria uma série de webinars, mas existem terrenos que são muito problemáticos. Eu queria chamar aqui, porque o tema para o qual me convidaram é o das redes sociais. Existem dois pontos que eu queria só chamar a atenção, que eu acho que são muito problemáticos hoje em dia. Um deles é os chamados os vídeos deepfakes, em que se consegue, portanto, utilizar imagem real em movimento e fabricá-la na totalidade. E porque estamos a falar de redes sociais, chamar a atenção para o facto de isto ser já uma prática de alguns canais de influenciadores. Eu vou pôr só aqui este vídeo, que é da Bloomberg. Ele é relativamente curto, tem 2 minutos e pouco, mas para quem não sabe de que é que eu estou a falar, para quem não sabe o que é que são deepfakes, este vídeo explica o que é que são deepfakes, e depois de perceberem o que é que são deepfakes, então explicar-vos como os influenciadores hoje em dia já estão a aplicar isto nos seus trabalhos. E, portanto, eu acho que é fundamental nós termos consciência do que é que se passa para também poder, portanto, trabalhar com as crianças e com os jovens. Peço desculpa, Ioli, não partilhou o som. Não estão a ouvir? Não, nada. Ok, peço desculpa. Vamos lá aqui outra vez, então. Depois eu esqueci-me no início de fazer aqui o clique tenho só aqui que minimizar. Ok, vou tentar outra vez. Eu peço a Elsa que me diga logo no início se está a funcionar desta vez. Peço desculpa. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Está a funcionar? Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it.
But the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on deepfakes. Deepfakes, or realistic-looking fake videos and audio, gained popularity as a means of adding famous actresses into porn scenes. Despite bans on major websites, they remain easy to make and find. They're named for the deep learning artificial intelligence algorithms that make them possible. Input real audio or video of a specific person, the more the better, and the software tries to recognize patterns in speech and movement. Introduce a new element like someone else's face or voice, and a deepfake is born. It's actually extremely easy to make one of these things. There were just some supposed, breakthroughs from academic researchers who work with this particular kind of machine learning in the past few weeks, which would drastically reduce the amount of video you need actually to create one of these. Programs like FakeApp, the most popular and widely available for making deep fakes, need dozens of hours of human assistance to create a video that looks like this, rather than this. In August, researchers at Carnegie Mellon revealed software that accurately rendered not just facial features, but changing weather patterns and flowers in bloom. This advance is not yet available to the public. But with increasing capability comes increasing concern. This is kind of fake news on steroids, potentially. We do not know of a case yet where someone has tried to use this to perpetrate a kind of fraud or an information warfare campaign, or for that matter, to really damage someone's reputation. But it's the danger that everyone is really afraid of. In a world where fakes are easy to create, authenticity also becomes easier to deny. People caught doing genuinely objectionable things could claim evidence against them is bogus. Fake videos can also be difficult to detect, though researchers around the world and at the US Department of Defense have said they're working on ways to counter them. Deepfakes do, however, have some positive uses. Take Cereproc, a firm that creates digital voices for people who lose theirs from disease. Speech synthesis is the artificial production of human speech. There are also applications that could be considered either good or bad, like the many, many deepfakes that exist solely to turn as many movies as possible into Nicolas Cage movies. Para quem não conseguiu perceber muito bem o vídeo porque estava em língua inglesa, só rapidamente para sintetizar, portanto, o que este vídeo explica é que o tal conceito que eu vos falava há pouco, de deepfake, e portanto a tecnologia que permite colocar a imagem de alguém a dizer algo que não disse. E isso pode ter usos que são bastante nefastos, nomeadamente pegar em presidentes na imagem de presidentes a produzirem declarações que não disseram. Isso pode criar incidentes diplomáticos muito grandes, como podem imaginar, mas também pode ter outros usos que não são tão nefastos, nomeadamente, por exemplo, eles aqui no vídeo não referiram, mas o filme Star Wars também utiliza esta tecnologia, por exemplo, para dar vida a atores que já não estão vivos, por exemplo, em cenas que foram filmadas mais recentemente. Porquê é que eu estou a falar disto? Porque existem canais de influenciadores, e estamos a falar de redes sociais, existem canais de influenciadores que não são pessoas, que não são humanos. Existem canais de influenciadores, hoje em dia já existem fake influenciadores, ou seja, influenciadores falsos. Alguns assumem-se como tal, de forma muito, muito aberta, mas têm uma imagem humana, interagem através dos comentários com as pessoas, mas no fundo por trás dessa imagem, que parece ser uma pessoa, parece ser um influenciador, há toda uma equipa, e essa imagem no fundo é quase como se fosse um desenho animado, não é? Mas tem uma imagem humanoide. E pronto, nós estamos mesmo a chegar aqui ao final do nosso tempo, e não quero estar aqui só a falar, porque eu sei que nós temos perguntas interessantíssimas, e portanto queria abrir aqui um bocadinho o espaço para o debate, e para algumas das perguntas que já nos chegaram e até que possam depois vir a ser colocadas. Acho que a Susana é que tem acesso a isso. Eu vou preparar a partilha. Muito obrigada, Ioli. De facto, apresentou-nos aqui cenários bastante cautelosos em relação à nossa utilização de todo este conjunto de ferramentas que temos ao nosso dispor. De facto, são imensas. Trazê-las todas neste webinar não foi de todo o nosso intuito, foi simplesmente abrir um bocadinho a porta para outros webinars que virão
noutros momentos, mas para o primeiro webinar, de facto, temos aqui já muita informação para os nossos clubes, de facto, às vezes escolher a rede social mais adequada ou que cuidados devemos ter, este é de facto o ponto de partida para muitas escolas poderem tomar as suas decisões e nós, portanto, temos aqui um conjunto de perguntas já que professores foram fazendo nas suas inscrições e deixamos também aberto para professores e alunos que nos estão a ouvir e a ver aqui, portanto, no chat podem partilhar as suas questões e vamos tentar gerir para dar resposta às perguntas que nos vão fazendo. Ou seja, como primeira pergunta, podemos já partilhar, e olhem, com todos, temos aqui uma pergunta que é: quais as características de um post informativo, de um bom post informativo? Pronto, o post informativo deve seguir as características da escrita jornalística em geral, não é? Portanto, ser curto, ter uma escrita clara, precisa, rigorosa, fazer uso do lead e eventualmente, dependendo depois do conteúdo, não é? A personalização, a narrativa também. Exato. E como é que podemos rentabilizar estas redes sociais no contexto educativo? Ok, essa é uma pergunta interessante. Eu sei que não se deve responder a uma pergunta com outra pergunta, mas não consigo ceder à tentação, que é: porque é que nós quereríamos ou queremos monetizar um clube de jornalismo através de redes sociais, não é? Eu acho que primeiro temos que perceber porquê. Porque se por um lado estamos na escola pública em que o ensino deve ser aberto e gratuito para todos, por outro lado, eventualmente algum professor poderia dizer: pois, mas com os fundos adquiridos nós poderíamos comprar equipamento que ia ajudar o clube a crescer e a fazer, portanto, outro tipo de trabalho, software, etc. Os influenciadores ganham dinheiro, monetizam através do product placement, como eu já falei há pouco, e através dos anúncios e através de links de afiliação. Todas estas práticas entram em confronto com aquilo que é a deontologia jornalística, porque o jornalista não pode aceitar ser pago por uma marca para fazer publicidade a essa marca, não é? Portanto, aqui é onde nós temos a nossa linha entre o influenciador que informa e o jornalista que segue um conjunto de procedimentos. Mas essas são as práticas através das quais efetivamente se costuma monetizar através das redes sociais. Existe ainda uma outra que se calhar não entra em confronto tão direto com o trabalho do jornalista, que é o crowdfunding, e portanto se o objetivo será angariar fundos para comprar software, uma câmara de vídeo, etc., por que não fazer crowdfunding usando as redes sociais para publicitar esse crowdfunding, não é? E portanto para criar mais conhecimento acerca da realização desse crowdfunding. Uhum. No entanto, há aqui outra questão que se calhar está muito: quais são os riscos então que estão que se correm, que a escola corre quando utiliza as redes sociais no meio escolar, portanto, que os professores ou que os alunos estão sujeitos? Há sempre riscos e há sempre oportunidades. Eu acho que sempre que nós pensamos na relação das crianças com os médias, seja relacionado com o online, com as redes sociais, seja com outro tipo de meio, acho que devemos sempre pensar nos riscos e nas oportunidades. Sim, há riscos e temos que estar conscientes deles e tentar minimizá-los ao máximo, nomeadamente de ciberbullying, de divulgação de imagens privadas, de predadores, etc., e isso pode ser minimizado através de escolhas que se fazem sobre ter o perfil público ou privado, possibilitar comentários ou não. Portanto, todas essas escolhas devem ser discutidas, não é? Porque elas acarretam riscos, mas também benefícios, e portanto tem que se pesar o que é que fará mais sentido em cada um dos casos. Mas eu acho que não nos podemos só focar nos riscos, não é? Temos que estar conscientes deles e fazer o nosso melhor para os minimizar e controlá-los, mas também as redes sociais são um espaço que vai possibilitar a expressão, a criatividade das crianças, partilhar o trabalho que é feito dentro da escola, da sala, onde muitas vezes os pais não entram ou entram muito poucas vezes, e dar visibilidade também a trabalhos dos quais elas se orgulham, não é? Portanto, acho que no fundo é criar aqui o equilíbrio. No entanto, temos aqui outra questão que foca o desequilíbrio, que é: quais as razões dos jovens e adultos não conseguirem desligar das redes sociais? Esta questão, pronto, não está, estou aqui a ler assim, que elas vão surgindo.
Pois eu acho que essa questão também dava um webinar inteiro. Acho que esse é um dos grandes problemas atuais, não só para as crianças, mas também para nós adultos, não é? Os algoritmos, o próprio design das plataformas está feito para nós não desligarmos. São investidos milhões e milhões e milhões em estratégia, no desenvolvimento de estratégias e no conhecimento do funcionamento da mente humana e no desenvolvimento de estratégias adequadas para que nós não desliguemos, ou seja, é quase mais forte do que nós. Não é, por exemplo, o funcionamento do autoplay nos vídeos do YouTube ou até mesmo do Netflix muitas vezes tem parecenças com o princípio das slot machines e os princípios do jogo, aquilo que nós chamamos o rabbit hole, que é, portanto, o buraco sem fim, não é? Que é provocado pelo scrolling infinito, em que o TikTok é mestre, não é? Que nós podemos passar ali imenso tempo sem sair. Tudo isso são estratégias que foram desenvolvidas para nós não desligarmos. E, portanto, é muito complicado. Estas empresas não são muito transparentes também com as suas práticas. Existe, para quem tem interesse sobre isso, existe um documentário muito interessante da Netflix que se chama O Dilema Social, que fala precisamente sobre estas práticas e estas técnicas. Uma coisa que nós temos que ter em conta é, uma das vantagens que eu apresentei no início é que não se pagava, não é? São gratuitos, mas não se paga financeiramente. Evidentemente que se estas são das empresas que valem mais dinheiro na bolsa hoje em dia, eles ganham dinheiro de alguma maneira, então como é que monetizam? Com os nossos dados, não é? E portanto, nós desenvolvermos hábitos de higiene na relação que temos com as redes sociais é fundamental para a nossa saúde mental, não é? E ensinarmos nós adultos e ensinarmos também as crianças a desligar o autoplay, desligar as notificações, fazer log off das contas quando não as estamos a utilizar, para que os dados não estejam a ser colhidos, usar features de pesquisa anónima, criar momentos sem telemóvel, por exemplo. Uma das coisas que me faz muita confusão é o uso dos telemóveis no recreio, e aproveito de estar aqui num webinar da Direção-Geral de Educação. Noutros países já se proibiu o telemóvel nas escolas, não é? Será que faz sentido as crianças passarem aqueles 10 minutos no telemóvel em vez de estarem a jogar à bola, estarem a falar com os colegas? Portanto, há coisas que nós podemos fazer para manter a nossa saúde mental e uma relação saudável, não é? Mais uma vez, é uma questão de equilíbrio. Porque há vantagens também. Temos aqui alguns comentários do agrupamento de escolas de Avomar, na Póvoa do Varzim. De facto, a observação que fazem é muito interessante. Se não estás a pagar pelo produto, tu és o produto. É de facto uma observação muito pertinente. É isso. Aqui o professor José Manuel de Oliveira Correia partilha também que acaba por ser uma forma de manipulação feita pelas empresas ligadas ao digital. As pessoas não podem ficar reféns de empresas. Os encarregados de educação devem defender-se e defender os educandos dessa manipulação. Exatamente, professor, é de facto uma responsabilidade de pais, professores, da comunidade educativa e de todos nós. Passava aqui também aqui outra pergunta que se prende com outra questão: como motivar os alunos para a criação dos clubes e o papel destes no perfil dos alunos? Essa pergunta feita à pessoa que apresenta as redes sociais é mais fácil, se calhar, do que para as pessoas que apresentam nos outros dias. Mas há competências informacionais hoje em dia que são fundamentais para qualquer área, e não é só para quem quer seguir jornalismo, não é? Quem quer exercer medicina, quem quer abrir uma loja no seu bairro. Qualquer pessoa precisa de saber verificar informação, procurar a informação e também comunicar essa informação aos outros, não é? Que são tudo competências que vão aprender através de um clube de jornalismo. É fundamental também para exercer a cidadania numa democracia. Como cativar as crianças? Isto se calhar não é o melhor discurso para cativar as crianças, esse será o melhor discurso para cativar os professores. Mas, no fundo, as crianças têm a oportunidade aqui um bocadinho de brincar aos influenciadores com uma rede segura, não é? E aprender a fazer vídeos para o TikTok com mais qualidade e com melhores critérios, e partir dos seus próprios interesses e fazer histórias que lhes interessem a si próprios. Portanto, eu acho que de facto pode ser muito interessante participar num clube destes. É a possibilidade de fazerem história, não é? Sim.
Temos outra questão que é um bocadinho diferente dos temas que aqui abordámos, mas que é igualmente pertinente e que daria um webinar. Como abordar o tema guerra com os alunos nestas redes sociais? Sim, é uma questão complicada. Existem vários estudos científicos que mostram que a exposição indireta a questões como o terrorismo, a guerra, catástrofes naturais, sismos, etc., através das notícias ou através de socialização, ou seja, ouvindo as conversas entre os pais e outros adultos, podem causar os mesmos sintomas do que quem tem a exposição direta, ou seja, a ansiedade, o stress, a depressão e até o stress pós-traumático. Por isso, a forma como nós falamos destas questões e como controlamos o acesso ou não das crianças à informação é fundamental. E mesmo enquanto pais, se calhar isto não é tanto enquanto professores, não é? Mas as conversas que temos lá em casa, quando as temos e onde as temos, também é fundamental. Os conselhos como abordar esse tema serão diferentes consoante o grupo etário. Com as crianças mais novas, o conselho é restringir o acesso a essa informação, restringir a exposição às imagens que aparecem no telejornal, por exemplo. Com crianças um pouco mais crescidas, a partir, por exemplo, do primeiro ciclo, já não conseguimos restringir em absoluto, mas controlar de alguma maneira aquilo que lhes chega. Uma mensagem muito importante com as crianças mais novas do primeiro ciclo será explicar-lhes que aquilo acontece a milhares de quilómetros de distância, porque às vezes as crianças veem aquilo a acontecer à frente do ecrã e não têm essa percepção da distância, e isso ajuda também a relativizar um pouco. Ou, por exemplo, a questão da repetição, quando há um direto e o telejornal o jornalista está constantemente a falar sobre a mesma coisa. Imaginem o ataque às Torres Gêmeas, este já é um assunto com décadas, mas ficámos vários dias a ver aquilo, não é? Mas aquilo só aconteceu uma vez. E, portanto, explicar também isso à criança, como é que funciona o direto, e a questão da repetição também é importante. Com crianças mais crescidas, criar um espaço de abertura em que possam ser elas a colocar as suas dúvidas, as suas inquietações, deixar que parta delas e não de nós, para nós não estarmos nós a passarmos as nossas inquietações para elas, não é? E efetivamente respondermos apenas às inquietações delas e não colocarmos ainda mais em cima delas, é também uma boa estratégia. E outra estratégia também que eu posso deixar aqui é dar um sentido àquilo que eu posso fazer, não é? Sim, o que se está a passar é muito grave, sim, o que se está a passar deixa-me inquieta, mas se calhar eu posso fazer alguma coisa. A escola pode fazer uma recolha de bens alimentares, pode fazer uma recolha de agasalhos, pode criar um clube de português para as crianças mais que chegam de fora, que não falam português, ou seja, sermos úteis na solução do problema também ajuda a não estarmos tão ansiosos, a nós adultos e às crianças também. É verdade, Ioli. Só queria dar aqui nota de alguns comentários que estão a surgir, que efetivamente são muito pertinentes no que diz respeito aos telemóveis. Eles efetivamente têm de estar na escola, devem ser usados nas aulas, as tecnologias vieram para ficar. Mas aqui um destaque grande, que é o saber usar, saber pesquisar, limpar o lixo, isso, etc. Saber usar quando e onde os pais é que devem ensinar. E, portanto, esta é a mensagem. Na escola é fundamental. Portanto, aqui um alerta do saber utilizar a ferramenta. Aliás, há aqui um professor que destaca que o telemóvel é uma ferramenta como o lápis, a folha, mas para realizar um projeto envolvendo esta temática, o telemóvel é fundamental. De facto, há que haver aqui sempre o equilíbrio. Obrigada aos professores, à professora Helena Ribeiro, ao professor... foi a professora Helena Ribeiro, de facto, que trouxe esta questão. Depois, temos aqui ainda temos mais questões, vamos tentar ver se conseguimos responder a todas, e que no fundo está ligada aqui a alguns dos assuntos que fomos abordando, que é como se pode controlar o risco de conteúdos nocivos disponíveis aos adolescentes. De certa forma, a Ioli já fez aqui alguma explicação, mas que certamente esta professora estava a falar de outro tipo de conteúdos que não a guerra. Sim, só voltando atrás à questão do telemóvel como ferramenta, de facto é uma ferramenta, não é? Eu concordo com esse professor, há um grande
académico na área da comunicação, já dos anos 50, que era o Marshall McLuhan, que dizia na altura que os meios são extensão do ser humano. A televisão estende os meus olhos, a rádio estende os meus ouvidos, e a internet, o telemóvel, o smartphone, sem dúvida que vai estender a minha aquisição de conhecimento e a minha socialização com os outros também. Portanto, é tal questão de encontrar equilíbrio entre os benefícios e os riscos. Como é que podemos minimizar os riscos? Não era a pergunta que me estava a colocar agora, que no fundo já falámos em alguns momentos. Eu acho que, portanto, para além de questões muito concretas sobre, que já aqui referi sobre a questão do perfil público-privado, a moderação dos comentários, acho que também é fundamental criar um espaço de abertura com as crianças. Nós não colocamos os nossos filhos a andarem sozinhos na rua de um dia para o outro, não é? Porque é que havemos de os colocar sozinhos a andar na internet um dia para o outro? Nós vamos passando ferramentas, não é? Ensinamos primeiro a atravessar a estrada, depois que não devem falar com estranhos, etc., o caminho para casa. Com a internet é a mesma coisa, ensinar quais é que são os locais seguros, quais é que não são os locais seguros, o que é que devem fazer, que não devem partilhar dados pessoais, que não se deve partilhar imagens dos outros sem a sua autorização, etc. Portanto, todos aqueles cuidados que fazem parte das boas práticas, mas há riscos e é quase incontornável, em algum momento ou noutro, a criança encontrar um conteúdo que a vai deixar perturbada. O que fazer nessas situações? Ter um espaço aberto é fundamental, que as crianças que caem nessas situações que tenham um adulto de confiança com quem possam falar e partilhar os seus receios. Pode ser o pai, a mãe, pode ser um professor, o psicólogo da escola, etc. Mas muitas vezes elas guardam para si esses problemas e esses problemas vão crescendo, não é? Portanto, haver um espaço seguro de partilha é fundamental. É verdade. Um espaço seguro e que também deve existir na escola e em casa, sim, é importante eles sentirem essa segurança. Entretanto, temos aqui outra questão que tem a ver com os anúncios. É algo que nos perturba. É possível remover anúncios? Depende da plataforma, mas sim, por exemplo, quando nós criamos um canal no YouTube, podemos escolher que é no YouTube para crianças, que tem características e regras diferentes do YouTube geral. E uma delas não tem anúncios, por exemplo. Portanto, a resposta vai depender de rede para rede, não é? Mas sim, quando nós estamos a criar a conta, somos nós que vamos definir um conjunto de regras e, portanto, é uma questão de acautelar essas regras. Ou seja, numa conta que é criada na escola, todos estes pormenores são bastante importantes. Sim, mas nem sempre conseguimos controlar, não é? São as regras que nos são impostas a nós, depende. Sim. Depois temos outra questão, não sei qual a rede social mais adequada para comunicar com jovens entre os 14 e 18 anos? O TikTok hoje em dia é aquela que eles mais usam. Os mais crescidos se calhar estão mais no Instagram, os mais novos se calhar mais no TikTok, mas é entre essas duas redes. Se for para partilhar, não é? Porque depois o WhatsApp todos eles utilizam, mas para comunicação interna só, não é? Claro. Temos aqui outra que tem a ver com as redes sociais também, em contexto de turmas, serão benéficas? Poderão ser. Muitas vezes é nos grupos da turma que surgem os casos de ciberbullying, mas se está lá o professor, se calhar não vão surgir, não é? Portanto, se há a moderação do adulto, será mais um espaço seguro, talvez. Esses problemas surgem entre eles muitas vezes. Podem ser, mas depende dos objetivos, não é? Podem ser uma excelente forma para a turma comunicar. Exato. Eu julgo que nos estamos agora, portanto, acho que estas perguntas que eu aqui tenho estão já muito respondidas, estão formalizadas de outra forma. Vou só verificar aqui no chat se temos mais alguma questão. Deixa-me só aqui verificar. Sim. Quer dizer, temos aqui alguém que gostaria de ficar famoso no TikTok. Por que razão
Por que razão? Não, eu tinha visto aqui, mas acho que já perdi a pergunta, que agora subiu de repente o chat. Mas pronto, esta aqui diz, por que razão gostam mais do TikTok? Pergunta a Helena Ribeiro. Se calhar diferentes pessoas iriam dar diferentes respostas a essa pergunta. Eu arrisco dizer que tem a ver com o funcionamento da própria plataforma, que eu acho, na minha opinião, é muito mais aditiva, porque a forma como nós arrastamos os vídeos para cima e não saímos dali prende muito mais do que algumas das outras redes sociais, e acho que é por isso que o TikTok tem tido assim um boom gigantesco. E depois também acho que se calhar as temáticas que vão tendo mais espaço ali, não é? As danças, que são no fundo aquelas questões mais de entretenimento que têm mais a ver com os interesses das crianças e dos jovens, creio eu. Uhum. Depois temos aqui ainda uma que é quais os benefícios da professora Ângela Meira, quais os benefícios e principalmente os malefícios do uso do YouTube com crianças em apoios terapêuticos. É uma pergunta muito específica. Tenho alguma dificuldade em responder essa pergunta, porque não estou tão familiarizada assim com as questões terapêuticas. Eu diria que depende da razão que levou a criança a essa terapia, não é? Porque podemos estar a falar de... Pois, há muitos tipos de muito terapias. diversificadas, não é? Exato. Podemos estar a falar de questões do espectro do autismo, ou podemos estar a falar se calhar dificuldades de leitura, Então, enfim, podemos estar a falar tanta coisa diferente, não é? Eu não consigo responder à pergunta, peço imensa desculpa. É mais ligados ao ensino especial, por aquilo que estou aqui a perceber. Mas dentro do ensino especial temos uma variedade enorme de problemáticas que, de facto, as intervenções são diversificadas. Mas se me permite só dizer algo, no YouTube nós encontramos tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, independentemente da questão concreta, que não sei o que é que estará por trás da questão concreta, mas no YouTube nós encontramos muitos temas relacionados com as próprias aulas, desde a matemática, às ciências, aos direitos humanos, à ecologia, a temas que são tratados de muitas formas diferentes, muitas vezes maltratados, mas muitas vezes bem tratados, e sendo uma plataforma que atrai as crianças, às vezes também é uma maneira de estabelecer a ponte com elas, não é? Portanto, trabalhar um assunto a partir de uma perspectiva que se calhar interessa à criança, pode ser uma forma também de dar a mão à criança em assuntos que se calhar ela não teria tanto interesse. Não sei se isto responde de alguma maneira à pergunta. Responde, no fundo, é uma triagem que tem que ser feita pelo professor e que, portanto, não se pode colocar uma plataforma de YouTube nas mãos de uma criança para ela ir à descoberta. Não, neste tipo de situações é preferível o professor fazer a triagem para poder exemplificar da melhor forma a resposta que quer dar às necessidades daquela criança. E sim, ela é uma plataforma, mas também tem que ter aqui alguma mediação. Julgo que era isto que a professora queria perceber. E depois, por último, porque já ultrapassámos o tempo, já são 15h34, temos só aqui uma pergunta que eu não queria deixar, do professor Arnaldo Costa. As crianças e jovens devem aprender a usar os equipamentos tecnológicos e a tecnologia de forma saudável para satisfazer os seus interesses. Quanto às redes sociais, saber quando e como usar as redes sociais. Sim, é a tal higiene que falava há pouco, não é? As crianças e nós também. Mas o saber quando e como vai depender do contexto familiar, vai depender também da própria criança e da escola, não é? Mas eu acho que é fundamental todos nós desenvolvermos hábitos de higiene na utilização das redes sociais e que elas não se imponham, que não sejam, portanto, esses algoritmos e esses designs a imporem-se a nós, mas nós exercermos o controle sobre quando é que nós queremos aceder às redes, portanto, tomando o controle de todos os features que nós podemos controlar e exercer esse controle. Muito obrigada. Deixem-me só, é que estão a aparecer, portanto, alguns agradecimentos e nós também agradecemos a vossa participação. Peço desculpa. Queria deixar-vos aqui também, queria agradecer à Ioli
E olha, não sei se quer falar um bocadinho, porque... Sim, para a Susana conseguir respirar. Muito obrigada eu, Susana, pelo convite. Agradeci no início e volto a agradecer agora e fico ao dispor para o que precisarem. Espero ter ajudado de alguma maneira quem aqui apareceu. Bem, muito obrigada a todos. A tosse veio para ficar. Queria só dar-vos nota de que durante esta semana teremos mais webinars temáticos associados, de certa forma, aos clubes de informação e comunicação que temos nas nossas escolas. Outras temáticas que sintam que são importantes de serem tratadas, pedimos a vossa colaboração, que nos façam chegar as vossas sugestões. Este é o nosso ponto de partida, esperemos que tenham gostado. Dizer-vos que amanhã temos um webinar com o jornalista Ruben Martins, que nos irá falar sobre rádios escolares e podcasts, e ao longo da semana teremos outros. Deixo-vos o convite para nos continuarem a seguir e obrigada. Obrigada. Pronto, vou encerrar.